reduzida. A minha mulher tinha uma pensão baixa, de maneira que... Então o senhor recebe 400 euros de pensão de viuvez. E recebe depois a sua pensão, quê? Do Banco de Portugal? Não, eu tenho mais que uma pensão, também recebo da Caixa Geral de Apresentações. Então quantas pensões é que o senhor tem? Tenho 3 pensões, mas no total estão-me a dar... Espera aí, tem 3 pensões mais a da viuvez? Sim. Tu tem 4. Bem, está bem, a de hoje também. Então tem 4. Agora, o problema não é esse. O problema Vai, a Ministra das Finanças, amanhã já vai agir sobre o caso do seu Não, mas o problema isto não só com os 400. Tem 4 pensões. Mas isto não se mede por número de pensões, isto mede-se pelo total que eu recebo. O que eu recebo no total é menos do que muitas pessoas recebem de uma só pensão. Muitas não. Alguns milhares. Porque eu tenho 4 pensões, mas não são todas, nenhuma delas é uma coisa por aí além. E, portanto, no total... Então, mas no total, quanto é que o senhor recebe? No total líquido, o que interessa agora é o líquido. No total líquido eu não recebo mais que os 3 mil euros por mês. E nesses 3 mil euros já estão os 400 da viuvez? Claro, porque eu pago, eu não se esqueça que eu pago, além de pagar o IRS, uma taxa alta, como é normal, pago uma contribuição de seguridade social que é também muito alta. E, portanto, com isso tudo deixa-me à volta de 3 mil euros. E eu estou disposto, defendo isto publicamente, que estes 3 mil passem para 2 mil. E o senhor acha que não faz sentido nenhum receber uma pensão de viuvez? Claro que não. Nem eu, nem ninguém tenha mais de 1000 euros de receita. Pois, olha, ainda bem que o Dr. Silva Lopes dá o seu exemplo, porque as pessoas em casa questionam eu tenho vergonha, eu devo dizer uma coisa, eu tenho vergonha de receber uma pensão de viuvez. As pensões de viuvez foram feitas para senhoras que morrem o marido e que ficam desamparadas. Claro. Não foram feitas para maridos que têm pensões do Banco de Portugal. Para maridos ricaços. Amanhã nos mails vão ver o que é que dizem do Dr. Silva Lopes. Não, dizem que ele está a dar um exemplo. Então se ele diz que está disposto a... Vou dizer que eu sou embarcador de pensões. O que interessa não é o número, todos os nomes. O que interessa não é o número, o que interessa é o total, o montante. E o montante, quer dizer, o que é que interessa a mim ter 4 pessoas se eu podia ter só uma, porque eu conheço certos indícios que só com uma ganham 20 mil. Isso são os 20 mil. Isso são os dos bancos. Não, 20 mil brutos. 20 mil brutos. Portanto, mas hoje 20 mil brutos em termos líquidos deve dar uns 5 mil. Sim. Ou até talvez menos. Mas esta conversa é uma conversa sem fim, não tem grande interesse. Porque a primeira coisa é perceber, se você ouviu aqui muitas vezes eu dizer que achava que nos governos devia haver um ministro para o Estado Social, que era a pessoa indicada para vir esclarecer tudo isto. Ninguém do governo percebe nada disto, ninguém explica coisíssima nenhuma, algumas coisas que dizem são suspeitas e, portanto, não se... Porque o argumento é de que não se quer assustar os mercados. Não sei, num país em que a política é metade mentira, não sei o que é. Eu só queria alinhar-lhe uma dúzia de circunstâncias em que o país vive, que são fundamentais para perceber o estado de calamidade nacional. A nossa economia na primeira década do século afundou. Praticamente entre hoje, 2012 e 2000, o PIB é igual, quer dizer, cresceu 0. Portanto, a nossa economia está de resto. Segunda coisa, o desemprego apresenta números históricos. Creio que nunca houve um desemprego desta dimensão. Terceira coisa, a nossa estrutura produtiva, que tinha uma base industrial e agrícola, em 80, hoje não tem praticamente indústria nem agricultura. Quer dizer, é um país que vive de serviços, quer dizer, lavar carros, servir à mesa, coisas do género, embalar pacotes. Quarta coisa, a demografia. A demografia hoje já, bem, e ela está em queda, eu lembro bem, em 1960 nasceram 220 mil crianças. Vamos, neste ano, creio que em 80 mil. Claro. Essas pessoas estão desempregadas. Se não têm dinheiro para pagar as prestações, quem é que vão ter naquele tempo, aos 65 anos, as pessoas reformavam-se, na melhor das hipóteses, viviam 2 anos, 2 anitos. Havia uns que viviam 15 dias, morriam por conseguir, praticamente nem se gastava dinheiro com eles. Hoje na Caixa Geral de Apresentações, no último número que vi, já sobrevivem 17 anos ao momento da... Ainda bem, doutor Medina. Bom, isto é um Ainda bem que vivemos muito tempo. Ótimo, com certeza, mas é preciso perceber-se isto, porque senão as pessoas não percebem. Não é que doutor Medina dizendo as coisas nesses termos. Não, eu tenho de ser objetivo. Nós temos uma das maiores dívidas públicas do mundo. Quarta ou quinta. Veja todo este panorama. É que não é só aquilo que eu não poderia dizer nas televisões. Isto é a realidade portuguesa. É neste lama que nós estamos a viver. Nós temos uma arrecadação tributária à volta dos 60 mil milhões que só dá para pagar pensões, pessoal e juros. Não há dinheiro para mais nada. Portanto, se não houver déficit, estamos encravados. Não há
acesso ao financiamento público normal dos mercados. E depois, nós temos este país que em 10 anos o PIB cresce 46, a despesa 36, que é governado desta forma bárbara. Este país foi governado por gente... O que é que o senhor acha destas declarações do ministro Teixeira dos Santos, do ex-ministro Teixeira dos Santos? Eu acho que o Dr. Teixeira dos Santos deveria pensar muito bem no que aconteceu no tempo do seu mandato. O tempo do seu mandato não vai deixar saudades. Eu acho que o Dr. Teixeira dos Santos devia meditar muito bem no que diz e no que se passou. Quando num ano, em 2009, as prestações sociais crescem de quase 4 mil milhões, e não é por acaso, em 2009 sabe qual foi, não foi? Foi ano de eleições. Exato. Bom. Portanto, é preciso muito cuidado com o que se anda a dizer. Não, e há o problema das parcerias público-privadas que foram feitas... E haverá outros problemas, os swaps e outras coisas. Bom. O que é que o Dr. Silva Lopes pensa? Eu penso que isso estava fora do orçamento, mas era de facto despesa pública. Que é que se vencia e, portanto, houve ali o descontrole da despesa pública foi muito maior do que aquilo que aparece nas estatísticas. E Teixeira dos Santos sabia? Claro que sabia, ele era Ministro das Finanças, não havia de saber. Hein? Pode não ter tido a iniciativa, mas consentiu. Já está agora. De maneira que eu acho que essa coisa... Bem, olha, mas há uma pergunta que estava a fazer que é importante. Deixe-me só acabar o último item. E temos uma imigração explosiva. Sim. Quer dizer, este é o quadro geral em que tudo isto se mexe. Não é só a despesa pública, não são só os impostos, tudo isto é altamente negativo. Sim, explosivo em alguns casos. A imigração é um susto hoje. Claro. Qual era a pergunta? Era o seguinte, há pouco fez já a pergunta algumas vezes, mas a gente ainda não respondeu. Como é que sai disto? Como é que sai Só há uma forma de sair disto, é com mais crescimento económico. Sim. E como é que se estimula o crescimento económico? Como é que se estimula o crescimento económico? Eu, em meu entender, tem que ser através das exportações. Porque se a gente estimular o crescimento económico através da procura interna, como muita gente propõe, a gente realmente melhora o nosso nível de vida, mas importa mais. Claro. E, portanto, importando mais, agrava a balança de pagamentos. Sim. E, portanto, a gente tem um constrangimento externo ao aumento da procura interna. Se a gente conseguir exportar mais, a gente alivia um bocado a balança de pagamentos e até... Mas nós estamos a exportar mais. Espera aí, já lá vamos. E se conseguirmos exportar mais, aliviamos um bocado o constrangimento externo e até criamos margem para que a procura interna cresça mais. Sim. Portanto, o caminho é o aumento das exportações. Agora, vai-me dizer... As exportações estão a aumentar bem. Não estão a aumentar mal, mas há muita ilusão. Eu, por exemplo, estive a fazer umas contas. O ano passado, ou melhor, este ano, o que está previsto é que as exportações cresçam 6,2%. Mas e quantos por cento do PIB são? Não, quantos por cento do PIB? Isso agora não tenho aqui, mas isso é que é importante. São quase 40%. Chega a perto de 40%, mas não sei bem. Aumentaram 6,2% em relação ao ano passado a preços correntes. Mas se a gente tirar os combustíveis... O aumento foi só de 1%. Ora, os combustíveis não deixam quase nada cá. Quer dizer, a gente o que exporta gastou quase o equivalente a importações. Portanto, o que fica cá em Portugal é quase nada. Portanto, aquilo... Nas outras também, quer dizer, a gente, por exemplo, quando exporta automóveis, provavelmente exportamos 50% de valor acrescentado ou 40% de valor acrescentado nacional, o resto é do exterior. Mas nos combustíveis não chega a nada disso. E, portanto, nós estamos um bocado enganados, porque a gente não faz contas sem combustível, com combustíveis, devia tirar os combustíveis. Está bem, mas, Dr. Silva... E, portanto, é preciso estimular mais as exportações. Está bem, mas como é que se estimulam as exportações, considerando que os nossos principais mercados, apesar de tudo, continuam a ser os mercados da Europa, que está em recessão ou em estagnação? Agora está... E temos estado... É certo que estamos a aumentar as exportações para outros destinos, fora da Europa. Mas como é que se faz? Bem, agora, por exemplo, a Espanha está a recompor-se e que é o nosso mercado de maior exportação. Espero que procure mais os produtos portugueses e mesmo o resto da Europa também acontece. Quer dizer, a recuperação europeia ajuda-nos um pouco. Claro. Mas a gente tem que melhorar o nosso poder competitivo. Antes a gente fazia isto desvalorizando a moeda. Agora não podemos desvalorizar a moeda. Tentou-se esta coisa da taxa social única e tal, baixar a taxa social única, mas aquele esquema que o governo arranjou era de tal maneira estúpido que teve o destino que merecia. Teve o destino que merecia. Mas, em meu entender, o Estado tem que, e é uma grande crítica que eu faço a este governo, é das críticas mais importantes que eu faço a este governo. O governo não definiu uma política de estímulo à exportação capaz. Porque
a gente tem um sistema de contratual para baixar, para isentar impostos a novos projetos que a gente aplicou, muitos dos investimentos para cá vieram, a Auto Europa e outros assim, que a gente deve usar largamente. Esta baixa do IRC não serve para isso. Então serve para quê? Porque a baixa do IRC custa mais dinheiro, porque vai-se aplicar também às outras empresas que não são exportadoras, a todas as empresas. Muitas delas não vão aumentar a produção por causa disso. Já não está a ver a EDP ou a Telefónica, a PT, a PT ou essas empresas assim, aumentar a produção por causa disso, vai ganhar mais dinheiro, isso é outra coisa. E, portanto, esta política que o Governo está a seguir com a baixa do IRC é uma política de transferir dinheiro de um lado para os donos das grandes empresas que têm lucros, porque as pequenas empresas, ou melhor, as empresas não têm lucros, sejam pequenas ou médias, essas não ganham nada. Só quem ganha são as que têm muitos lucros. Portanto, você tem dúvidas e, portanto, isto é uma medida, do ponto de vista de equidade social, é uma medida completamente criticável, completamente. É verdade que eles dizem que perdem só 73 milhões de euros. Seja o que for. Eu penso que é mais, aliás, já tenho dito em público que era bom que o Governo explicasse melhor como é que chega a este número. Mas vamos admitir que é um número que não é muito alto, que é de 100 milhões ou 150 milhões. Fazem falta, anda-se a cortar. Uma das grandes coroas de glória deste Governo é ter cortado tanto no rendimento social de inserção. Sim. Quer dizer, isto é uma glória deste Governo. Numa altura em que há muita gente a perder o subsídio de desemprego, é que ficar sem nada, é que precisar do rendimento social de inserção. Por isso é que eu há bocadinho falava na questão da sensibilidade social e da forma como se priorizam os cortes. Não, mas este Governo está dominado. Mas este Governo está dominado pelo interesse daqueles que não querem pagar impostos e que são os melhores que podem pagar. Deixa-me dizer, eu discordo inteiramente dessa solução da reforma do IRC. Mas aquilo que está a dizer é pouca coisa. Porque isto é no primeiro ano para descer 2%. Mas descer 2% não traz para cá nenhum investidor. Não, mas, deixa dizer. Para descer aquilo que é necessário, que é descer 10 pontos, quer dizer, essas grandes empresas não vão pagar coisa nenhuma. Isto é uma imoralidade. Esse aspecto da reforma é uma vergonha. O que é importante para atrair investidores é, por um lado, usar mais o regime contratual, que foi o que serviu no passado, é o que deve continuar a servir, e isso dá muito mais benefícios fiscais aos novos projetos do que o sistema que eles estão a propor. Muito mais benefícios. É, portanto, muito mais estimulante da economia. O que é esse regime contratual? É o tal regime em que um indivíduo quer fazer um grande investimento, ou um grande, ou até pode ser um médio, faz um contrato com o Estado, durante 10 anos não paga, durante 2 anos não paga. Portanto, este regime é mais favorável para os novos investidores e, além disso, aquilo que a gente vê nas declarações sobre a competitividade nacional e tal, aquilo que os investidores mais se queixam em Portugal não é das taxas, é da instabilidade do sistema fiscal, porque a gente muda. Também. A gente este ano vai introduzir 169, acho eu, alterações no Código Fiscal. Uma vez que ontem eram 170, mas e agora são 160 e tal. Ora bem, como é que uma empresa pode ser gerida com 170 alterações fiscais num ano? Num ano. E todos os anos é assim. Sim. Doutor Medina. Isto não é a maneira de atrair investimentos estrangeiros de maneira nenhuma. Vamos aproveitar os nossos minutos. Sim, mas temos que aproveitar os nossos últimos minutos. Mas já são os últimos. 10 minutos para percebermos quais são as condicionantes que existem relativamente às saídas da crise. Por exemplo, qual o limite sustentável para o volume da despesa pública, considerando que o atual produto interno bruto está em 165 mil milhões de euros, não é verdade? Sim. E temos que chegar a um quase equilíbrio, que é o que está previsto no Pacto Orçamental. Com este PIB que nós temos, como é que se gera esta condicionante? Nós não podemos, e vamos ter que chegar lá por causa do Pacto Orçamental, queiramos ou não, isto não dá para uma despesa de mais do que 70 mil milhões. Bom, considerando uma taxa de impostos suportável para o nosso país. Então o que é que a gente faz? Bom, como nós estamos em 80 e tal, significa que temos que descer 10, mas já sem contar com as despesas de capital, como nos aproveitámos até agora. Mas o problema que estavam a pôr, como o Dr. Silva Lopes o apresentava, nós para exportarmos alguma coisa que se veja temos que ter investimentos.
investimentos basicamente estrangeiros, porque os estrangeiros, nós não temos capitais. As pessoas cá dentro não têm financiamento, e quando têm financiamento é a taxas insuportáveis. Portanto, nós não temos maneira de fazer qualquer coisa nos investimentos que não seja com estrangeiros. Com os estrangeiros, eles não vêm cá com o sistema fiscal a mudar 150 artigos por ano. Não vêm para cá com uma taxa de IRC que daqui a 8 anos, ou não sei o quê, chegará a 14, ou não sei o quê. 19, sim.